Mais um programa É Possível com o Pastor Soares. Eu sou o Pastor Soares. Você que é o pastor. Legítimo. Até onde eu sei É. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu filhão, Jonathan. E eu sempre brinco com você que eu falo Jonathan, né? Meu sogro me chama de Jonas, hoje Então tá bom, me Jonathan. chamando, eu tô olhando. Se chamar de Jefferson, eu já tô olhando também, não tem problema não. Gente, Jonathan, olha só. Jonathan Martins da Silva, casado. Sou Joe. Tá lá no estúdio lá. Eu sou. Beijo pra você, tá bom? Formado em engenheiro mecânico, mora em Osasco, osasquense, né? E hoje ele é diretor. Sim, Diretor senhor. da... Eu não vou falar o nome, não, porque você vai me pagar. Thermal Energy. Isso aí, pastor. Empresário, ex-adolescente, Sim, senhor. meninão. Olha para você ver, pessoal. É possível, hein? É Vocês vão ver a história do Jonathan e vocês vão ver que é possível, né? Sim, senhor. Jonathan, vamos lá. Antes de nós chegarmos aqui no seu sucesso, para você chegar aqui, você teve que passar por alguns lugares. Sim. E ficou eu sabendo de que você um dia saiu da presença do Senhor, foi brincar um pouquinho, mas viu que o negócio não era bom. Exato. Né? Então vamos lá. Nasceu em Osasco? Sim, senhor. Então vamos lá. Conta a sua história. Criança, bagunceiro. Não é pouco não. Não. Eu era daquele tipo que eu não fiz prézinho, né? Eu era da creche. Graças a Deus. As tias da creche só faltava me chamar de Zé Pequeno, porque eu tinha no mesmo período que eu estudava na creche, conta minha mãe, né? Que a minha irmã estudava também, irmã mais nova, só que obviamente que em turmas diferentes, Sim. né? Aí as tias contam que eu saía da minha sala, eu ia até a sala da minha irmã mais nova para ver se estava tudo bem, aí voltava para minha sala. Ia vigiar ela. Ia vigiar. Isso com quantos anos? Isso com de 4 a 5 anos, mais ou menos. Meu Deus, então já era determinado. Já era. Nasceu em Osasco? Nascido em Osasco, criado em Carapicuíba, né? A gente veio para Carapicuíba em 2000, né? Eu nasci em 93 e a gente veio para Carapicuíba em 2000 e dali eu fiz a minha vida aqui. Isso aí, pastor. Tá. Os pais evangélicos? Então, meus pais é um caso de milagre divino. Porque assim, meus avós de parte de pai são alagoanos e eram católicos fervorosos. Apostólico, romântico, Exato. Uhum. E hoje já descansam no Senhor. E minha mãe, filha de uma macumbeira. Minha avó batia o tambor tremendo. E certa feita, a gente morava em Osasco e eu nem era nascido ainda, né? A minha mãe não batia. A minha avó que batia o tambor, mas a minha mãe nunca se sentiu bem nesses lugares. Tanto que minha mãe, quando era pequena, ela tinha até epilepsia quando ia para esses lugares, dava ataque. Porque Deus já tinha um propósito na vida da minha mãe. Sim, já não deixava ela ficar lá. Aí, meu irmão mais velho, Júnior, ele sofreu um acidente em casa, um acidente doméstico com álcool e fogo. Meu Deus. E meu irmão ficou entre a vida e a morte, né? E meu irmão foi parar na UTI, ficou 28 dias na UTI. E meu pai, certa feita, saiu do hospital e já desalentado, porque estava literalmente entre a vida e a morte, né? Meu pai andando no Rochdale, que a gente morava na Vila São José, e meu pai voltando do hospital, passava pelo Rochdale, e ele viu a igreja do Rochdale 2, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Rochdale 2. E tinha um pastor lá dentro, né? Eram por volta de umas 2, 3 horas da tarde, tava o pastor lá dentro da igreja. Ele foi chorando na presença do pastor, pedindo para que ele fosse no hospital orar pelo meu irmão. Pastor, meu irmão, ele já não estava falando, já estava bem, bem fraco no hospital. E o pastor foi lá à tarde, ele orou. No dia seguinte, meu irmão se recuperou. No outro dia, ele teve alta.
Jesus amado. Foi Deus purinho. 48 Deus purinho. horas. 48, o milagre daquele... É possível. É possível, O é programa possível. É possível. É possível. E aí meu pai chega em casa, exercendo a autoridade dele, de pai. A partir de hoje vai todo mundo para a igreja. Que legal. Conquiste ganhe o cacique, né? Exato, Leva a tribo e inteira, leva a né? tribo inteira. E essa tribo não era pequenininha, não. Essa era uma tribo generosa, porque era meu pai, minha mãe e mais 7 filhos. Ô, Glória, 9 Então, membros. minha mãe quando chegava na igreja, o pastor falava, irmão, senta logo porque a irmã Genice chegou com as crias. E aí a gente foi no Rochidale, a gente viveu no Rochidale, né, até vir para Carapicuíba. Quando nós viemos para Carapicuíba, a minha família toda se afastou da presença do Senhor, porque a gente não encontrou um lugar que nos abraçasse como nós fomos abraçados no Rochidale. Sim. Entendeu? Sim. A Então, história era muito forte. Muito, muito. E aí a gente se afastou da presença do Senhor. E aí Toda a família? toda a família, pastor, toda a família. E aí para não falar que eu não ia para a igreja, às vezes eu ia na congregação com a minha mãe, porque minha mãe tentou manter todo mundo na presença do Senhor, mas só que assim eu não tenho nada contra, mas eu não. Entendeu? Não me dei bem lá. Sim, Né? sim, Então sim. eu só ia porque assim, a palavra diz assim, honra teu pai e tua mãe. Certo. Né? Sim. Isso é uma promessa de Deus, adolescentes. É. E eu ia porque minha mãe falava para eu ir. Né? O senhor vai ver mais à frente como a influência da minha mãe na minha vida profissional. Né? Ouçam as suas mães e os seus pais. Pais e mães não falam. Pais e mãe profetizam. Amém? E aí a gente se afastou da presença do Senhor. Aí eu fui falar, olha como Deus trabalha, pastor. Minha mãe, eu sempre fui um pouco pra frente, assim, né? Eu sempre queria ter minha independência, tudo. E aí minha mãe tinha um golzinho quadrado branco que tava só o pó da rabiola, pastor. Você sentava no banco, você fazia assim, ó. Não, a casca já tinha ficado uns anos atrás, entendeu? Você via, era rebaixado, mas não era rebaixado porque as rodas baixadas, é que o assoalho já tinha baixado, entendeu? E aí eu falei pra minha mãe, me dá esse carro. Minha mãe tava todo encostado no carro velho, né? Ela, pra que você quer esse carro? Não, eu vou arrumar esse carro. Eu com 14 anos, pastor. Aí, mas como que você vai fazer isso? Aí eu vou trabalhar e vou fazer. Minha mãe me deu esse carro, eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro. Porque eu queria arrumar aquele carro. Então eu trabalhava até às 5 arrumando o carro, na obra, quer dizer. Das 5 às 6 eu lixava o carro, porque eu queria pintar ele, fazer a funilaria eu mesmo, né? E aí à noite eu ia para a escola, voltava e o dia se repetia, né, nessa luta. Consegui reformar o carro todinho eu mesmo, né? Você mesmo? Eu mesmo. Lixou? Lixei, pintei. Martelinho de ouro? Martelinho, troquei, porque tava tão velho que a ferrugem já tinha comido, já tava quase comendo eu dentro do carro a ferrugem. E aí eu troquei os paralamas, que eram o que mais estavam gastos, né? Minha mãe me ajudou. Quando eu falei pra minha mãe, eu vou pintar esse carro. Aí ela falou, você é doido. Aí eu falei, mas eu vou. Aí ela, então tá bom, então eu vou comprar um compressor pra você. Aí ela comprou um compressorzinho, né, pra mim. Eu pintei o carro todinho, o carro ficou lindo. Aí o que acontece? Meu irmão vai tirar o carro que não estava funcionando e bate na parede. Zoou o paralama do carro de novo. Tinha acabado de pintar, tava lindo, lindo. Mas aí nunca é fácil, né, pastor? Mas é possível. Oh, com certeza é possível. E aí, nessa brincadeira, eu tinha feito um curso técnico. Como eu fiz toda a funilaria do carro, aí eu queria fazer agora a mecânica do carro. Aí o que eu fiz? Eu fui tinha um curso técnico na ETEC, que era curso técnico de mecânico. Aí eu falei, é esse aí que eu vou fazer, é isso que eu quero. E aí eu fiz a prova na ETEC, passei, né, pra fazer esse curso técnico. Aí eu comecei uma semana, aí nessa brincadeira, minha mãe precisou me trocar de escola, porque o curso era à noite. Sim. Então aí eu tinha que estudar de manhã. Pera aí que a gente volta com essa historinha é legal. Vamos comercial ali, rapidinho ali, a gente volta com... Agora, dentro da ETEC, fazendo o curso... Interessante a história. Dentro da ETEC, começando o curso já de mecânica. Técnico mecânico. Técnico de mecânica. A gente já volta, rapidão. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio.
Assessoria Contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Nós estamos de volta com o segundo bloco de É Possível. É possível, pastor. É possível. É Com você. o Jonathan, Sou eu. nós estamos aqui. E eu quero agradecer Missionária Fátima, lá do Espaço Império. Deus abençoe, missionária. Nossa amiga, parceira. E tamo junto. Vamos lá, Jonathan. Saímos só para um recreiozinho, né? Anterior, falamos recreio, né? E vamos voltar para dentro de sala de aula. Sim, para dentro da sala de aula, no curso técnico de mecânica. Mas aí, antes de eu começar o curso, minha mãe precisou me trocar de escola. Eu estudava lá no Bolivar, próximo do Anistela, né? Para quem é de Carapicuíba conhece o Anistela, o Bolivar. E aí eu tive que ir pro Vila porque eu tinha que fazer o ensino médio de manhã, então parei de trabalhar na obra, né? Só que eu precisava de recursos para continuar o carro. Aí eu prestei uma outra prova que é do Acesso a São Paulo, para eu ser monitor da sala de informática da escola que eu trabalho no período na escola que eu estudo, no período que eu não estiver estudando. Ou seja, eu fazia o ensino médio de manhã, à tarde eu trabalhava no Acesso Escola, na mesma escola que eu estudava, que era no Vila, aqui no... Remunerado. Na época era R$340, pô, mas para um menino que não tem uma conta para pagar, só do carro, que ele inventou para fazer, pô, sobrava dinheiro, nem sei como eu fazia. Deus é tremendo. E à noite eu fazia o curso técnico mecânico. Comecei o curso técnico mecânico, pastor. Aí eu tô lá no curso técnico mecânico, passa um mês, passa 2 meses, e eu nada de mexer com carro. E cadê os carros desse curso? Aí eu fui ler o conteúdo programático do curso. Aí você foi entender o que era. Aí eu fui entender o que era o curso, pastor. Aí eu vi lá no curso que ele é voltado para gerenciamento dos processos operacionais da mecânica. Então é gerente de projeto, análise de projeto, cálculo mecânico, não é mecânico automobilístico. Nunca pensou nisso? Nunca pensei, não. Se eu soubesse que era isso, não tinha nem feito a prova. Nós temos um pensamento, Deus tem um propósito. Nossa, pastor, você resumiu bem. Aí eu chego em casa, né? Mãe, não vou continuar mais esse curso, não. Porque não vou mexer com carro, vou fazer outra coisa, não é o que eu quero. Aí minha mãe virou pra mim assim, você começou o curso? Comecei. Você vai acabar o curso. Então tá bom. Obedeça. De novo, pra vocês entenderem como pai e mãe não fala, pai e mãe profetiza. E é possível uma criança nascido em Osasco, criado no Beatriz, chegar em lugares mais altos, né? E aí... Chegou. Tô lutando. Aí eu continuei o curso e fui pro Vila. Aí que a história começa a ficar boa, porque aí no Vila eu fui convidado para ir na igreja do Gopiúva, né? E aí eu fui pra igreja do Gopiúva. Esse período todo fora da igreja. Para não falar que eu tava fora, pastor, porque senão minha mãe me bate depois, até hoje, tá, adolescente? Eu ia pra congregação. Com ela acompanhar. Eu ia. Não, só. E isso quando eu não fingia que eu tava dormindo pra não ir. Entendi. Tá? Mas aí eu fui pro Gopiúva, aí vai aquele negócio do abraço da igreja, né? Eu fui com 16 anos. O certo era eu ir para os adolescentes. Certo. Só que no Gopiúva não tinha adolescente. Porque adolescente, ele é de 12 anos. Aos 17. 17 anos, 11 meses Isso aí. e 28 dias. Isso aí. Lei, viu? Isso aí. E eu cheguei lá e não tinha adolescentes, eu fui pros jovens, né? E aí os jovens me abraçaram. Entendeu? E aí eu me senti muito querido na igreja, né? Eu vi aí, né? Vamos abraçar. Hoje a Andressa, que é regente dos jovens, ela teve um papel fundamental na minha permanência na presença do Senhor. Andressa, a autona. Ela tem um papel fundamental na minha permanência na presença do Senhor, porque ela mais o Diego,
que me ajudaram a permanecer. Então, me envolviam em tudo que a igreja fazia, eles me envolviam e chamava para ir para pizzaria, para café, de manhã. Então, eu me sentia parte da igreja, eu saía lá do Beatriz, onde eu morava, comia na casa da minha mãe, e vinha de ônibus para cá, para a igreja, para o Gopiúva, de manhã, tarde, noite, não tinha tempo ruim, né? E aí, a gente numa saída dessa, pastor, que é importante essas saídas para cooperação nas outras igrejas, isso é importantíssimo. Chego Chego na igreja vai ter uma cooperação lá na igreja do Vila Leopoldina. Aí eu chego lá, tem uma moça sentada do outro lado nos jovens. Tá entendendo aí, né, moça? Tá entendendo, né? Viro pra Andressa assim, pastor. Andressa, quem é aquela ali? A Andressa me chama de canto assim, não vai pra cima não, já pode ir tirando os olhos que é a filha do pastor. Eita! E o pastor na cara de bravo pra mim, né? Pra mim não, pra Aquele igreja, homem né? daquele tamanho. Exato, né? Pastor Mário, o senhor é uma bênção na minha vida, meu pastor. Pastor Mário, olha, esse tamanho desse homem aí, o coração é maior. Exatamente, não faz mal uma mosca. A Suzana sabe bem o que eu tô falando até. E aí beleza, né? Não vou nem tentar porque é filha do pastor, né? Pô. Aí passa tempo, passa mais ou menos não nem lembro o período, mas eu acredito que uns 2 meses. Quem é mudado para congregar no Gopiúva? Não. Pastor Mário é trocado. Aí eu já, eita labá! Aí, é de Deus. Aí, o pastor Mário congregando lá com a gente, né? E aí, família toda, né, pastor? Aí, papo vai, papo vem. Cooperação vai, cooperação vem. E aí, a gente começa a namorar, eu e a Suzana, né? E aí, quando eu fui falar com a minha sogra, foi muito tranquilo para eu falar com ela. Por que foi muito tranquilo? Depois de muitos anos, a gente foi saber. Quando a minha sogra entrou no Gopiúva, nos primeiros cultos, elas sentavam no banco dos visitantes, né? E eu sentava com os jovens. Deus já falou para minha sogra que aquele menino seria o genro dela. Deus já tinha falado para ela que tudo isso ia ser genro dela. Aí... Entendi. E aí a gente começou a namorar, tudo. E é possível, pastor, você criar uma família na presença do Senhor. Sim. Eu vejo, eu não tive a experiência que minha esposa teve de ser criada no caminho do Senhor, desde pequenininho, desde sempre. Mas eu via esse exemplo na família dos meus sogros, na família da Suzana, né? E era muito lindo de ver o respeito que a Suzana tinha, que o Bruno e a Suzana e a Suelen têm pelos pais deles, né? Coisa que a gente às vezes não vê. Mas é possível, pastor, a gente crescer na presença do Senhor e ser alguém nesse mundo, né? A semente estava plantada, né? Tava. A semente estava plantada, né? Tava. Mesmo, como se diz outro, querendo ausentar. Eu costumo dizer que quando nós somos separados, nem para pecar a gente serve mais. Não dá, o mundo expulsa. Exato, pastor. Até que é engraçado que nesse caminhada lá fora, tinha coisas que eu me sentia mal fazendo. Sim, né? A gente não sente bem. E, ó, pra você ter uma ideia, tinham 2 amigos meus de infância, pastor, que era o John Emerson e o Jefferson Gordinho, né? Infelizmente, um veio a óbito em tiroteio com polícia, e o outro já foi preso e hoje é foragido da polícia. Então, para você ver como, se a gente for olhar, tinha tudo para eu ser o que eu não sou hoje. Sim. Né? Mas Deus já tinha, não sei porquê ainda estou tentando descobrir, mas Deus já tinha um plano pra gente, né? E aí a gente começou a namorar, tudo, casamos. Casamos e hoje estamos bem, vamos ter o nosso filhinho aí, pastor. Glória, que maravilha, que maravilha. Nesse período que você ficou fora da igreja, Jonathan, você sentia falta de estar junto com os irmãos? Porque você foi abraçado de uma maneira muito forte, né? Sim. Quer dizer, na realidade, o cacique chegou e falou, vamos. Sim. E quando foram abraçados. Então você se sentiu amparado. Sim. E depois vocês saíram, né? Vocês saíram da presença do Senhor. Como que foi essa ausência? Pastor, eu não posso mentir. Eu não vou falar que eu senti falta de ir para a igreja. Porque como eu saí da igreja, eu era muito pequeno, tinha 7 anos, eu não senti falta. Mas sabe uma coisa que eu percebi?
quando eu voltei pro Golpiúva, eu percebi que eu sentia falta quando eu voltei. Porque eu percebi que eu sentia falta de fazer parte de algo. Entendi. Entendeu? E eu percebia que me faltava algo para eu me sentir completo. Ser participativo, né? Ser participativo. Eu senti... E uma coisa, pastor, que assim, que a gente percebe é a tranquilidade. Eu sou muito ansioso. Eu tendo a ser muito ansioso. Mas o Espírito Santo, ele vem nos acalmando, né? Hoje eu toco uma empresa, então os problemas, eles são muito grandes. Hoje a gente tem 9 funcionários na CLT e mais 30 e tantos que prestam serviço pra gente, né? E essa preocupação, né, de processo, que passa pela minha cabeça, é processo trabalhista, é acidente em obra, é material que não chega, é multa de contrato. É só coisa ruim que vem, que o inimigo ele fica soprando na nossa cabeça. Sim. Mas a gente tem o Consolador que nos tranquiliza. Maravilha. A gente vai para um pequeno comercial, Jonathan, ele já volta, e a gente vai voltar dentro da sua empresa. Sim, senhor. Né? Antes de entrar dentro da empresa, você vai finalizar como se diz, o nascimento do que você é hoje, Sim. do profissional que você é hoje. Sim. Porque até então você pensou numa coisa e não foi aquilo. Não foi. Mas o pensamento é nosso, mas os planos é de Deus. Eu brinco que a minha profissão foi minha mãe e Deus que escolheram. Com certeza. A gente volta rapidinho aqui já com É Possível. Sempre é possível. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Opa! Estamos de volta, hein? Estamos de volta falando bonito, hein? Falando bonito aqui com o Jonathan. História linda, história maravilhosa. Jonathan, vamos voltar para dentro de sala de aula? Vamos voltar para dentro de sala de aula? Missionária Fátima, Deus abençoe, hein? Império, ó. Espaço Império. Deus abençoe. Excelente esse espaço. Nossa parceira. E Deus abençoe também o Thales. Puro gênio, né? Puro gênio, assessoria contábil. Tamo junto, tamo junto. Vamos voltar agora. Jonathan, já falei e vou falar de novo. Os pensamentos são nossos, né? Mas Deus é que determina. Sim. Né? Então você começou a fazer técnico de mecânica, achando que ia achei que ia mexer com carro. E hoje sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Isso aí. Mas não mexe com carro. Mas também não mexo então, com conta carro. a história aí pra nós aí. Aí eu fiz o técnico todinho, né? Graças a Deus, eu consegui concluir o curso. Sem né? entender nada que era aquilo que você queria, mas tudo não era o que eu queria, mas eu comecei a gostar. Com o passar do tempo, eu fui gostando da metodologia dos professores, os professores foram excelentes. Então eu aprendi muito, né, no curso técnico. Só que aí eu saí do curso técnico sem uma profissão. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquela profissão, né? E aí eu coloquei na internet para ser o que fosse, né? O que aparecesse eu ia pegar, né? Só que aí passou o tempo, eu não comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa loja de calçados femininos como estoquista. Na loja eu era estoquista, determinado dia faltou uma vendedora, eu fui para as vendas, vendi muito, a gerente viu... Me colocou como vendedor, eu fiquei como vendedor lá durante um tempo, né? E depois a gerente saiu da empresa, né? E aí eu fiquei como subgerente na loja, né? Eu alcancei o ponto de ser subgerente. Ganhava na época por volta de 2.200 mais ou menos por mês, como subgerente da loja. Só que para mim era ruim porque nos domingos eu trabalhava lá no Empório, numa loja lá no Shopping Tamboré. E domingo, em shopping, é complicado. Então, eu era até às 8. Então, eu saía às 8, lá da loja, lá do Vila Lobos, corria pra cá, chegava quase que pra pegar a bênção apostólica no culto no Golpiúva. Mas não faltava. Mas eu não vou mentir não, pastor. Porque tinha gente lá na igreja que tava me esperando.
Eu sei, Jesus. Tá? Né? Jesus, O Jesus. pensamento é meu, mas, né? Jesus. A física é de Jesus. Não adianta. E aí, mas aí eu subgerente, estava ganhando bem, mas não era aquilo que eu queria, não tinha nada a ver com o meu curso. Surgiu uma oportunidade numa empresa de engenharia para ganhar um quarto do que eu ganhava. Meu Deus. Um quarto do que eu ganhava. Mas era o que eu queria. Então eu larguei tudo, ignorei salário para eu ir para minha área, né? E aí eu comecei na trabalhar, a empresa tinha um convênio, na verdade a empresa financiava o estudo dos funcionários. Então quem queria estudar, a empresa ajudava. Comecei a fazer engenharia com a empresa pagando metade, né? Olha. Só que aí, por que eu fui fazer engenharia? Eu estava na empresa, estava bem, tranquilo. A Suzana começou a fazer faculdade. Ela começou a fazer faculdade de fisioterapia e julgo desigual nunca dá certo. Sim. Não vou ficar para trás. Não vou ficar para trás. Não posso ficar para trás. Porque eu já tive um exemplo na minha família que a menina cresceu, os assuntos começam de ser diferente. E aí não deu certo. Então, para não correr o risco de perder a minha princesa, eu decidi, vou continuar estudando, vou fazer faculdade agora. Conversei com o meu diretor e aí ele me colocou para fazer, falou, você quer fazer? Então você vai fazer. Aí eu fui fazer engenharia. Eles me ajudaram em dois semestres, só que nesse meio tempo eu prestei a prova do ProUni, né? E aí eu tive em português, na minha redação, pastor, foi péssima a minha nota. Mas em matemática eu quase que gabaritei a prova. Nossa. Então eu peguei uma bolsa e aí em vez de eu pagar metade, Deus é tão bom que ele falou assim, eu achei que eu estava bombando, porque minha empresa pagava metade e eu pagava metade. Mas Deus virou e falou assim, ainda não tá tão bom. Aí eu fiz a prova do ProUni, passei, virei bolsista e era 100% pago pelo ProUni. Então deixei de pagar tudo, né? E aí eu fiz a faculdade de engenharia mecânica, né, na minha empresa, na empresa que eu trabalhava. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa da nossa área, também, de engenharia. Essa empresa, ela, por vários percalços, ela foi definhando em função dos anos e em função de uma má gestão. A minha função nessas empresas era de orçamentista, né? Então, o orçamentista, ele sempre trabalha muito próximo dos donos da empresa, né? É quase que secretário do dono, praticamente, de tão próximo que a gente trabalhava. Então, eu via o peso que os diretores da minha empresa carregavam, entendeu? Mas também não queria, pastor, ser dono de empresa, não queria. Mas é possível, adolescente. É possível quando você confia em Deus e busca. Porque eu não fiquei sentado, né? Eu tive vários estalos, mas eu fui atrás. Minha mãe não pagou, não sou filho de pais ricos, né? Não sou, mas eu tenho um Deus que é poderoso e dono de todo o ouro e prata nesse mundo. Confiando nele, tudo é possível. Tudo é possível, né? Tudo é possível. E aí essa empresa quebrou, que eu trabalhava, né? Essa segunda empresa que eu trabalhava, só que um diretor da minha antiga empresa que eu trabalhava, Deus é tremendo. Eu prestava serviço para ele de uns orçamentos de serviços mecânicos numas obras de elétrica, né? Obras de instalação de gerador de energia, tem um trabalho mecânico para montar escapamento, tubo de diesel, essas coisas, e ele não sabia fazer. Quem sabia fazer era eu. E aí ele me incentivou a abrir a minha empresa. Falou, Jânio, por que você não abre a tua empresa? Porque aí, em vez de você orçar para mim, você me dá um preço, eu faço a elétrica e você faz a mecânica. Olha, que legal. Aí eu abri a empresa, começamos a fazer dessa forma. Só que eu ainda trabalhava na minha antiga empresa, né? Um diretor que era o mais próximo de mim precisou sair da empresa porque a sociedade já não estava muito boa com o antigo sócio dele. E eu tive que ficar com um sócio que eu não era muito fã, vamos colocar assim, né? Eu tinha alguns arranca-rabos. Mas Deus tinha um plano na nossa vida que eu ainda não sabia, de nos usar na obra dele, né? Como? Como ainda não sabia. E aí eu precisei sair da empresa porque não deu certo, eu trabalhando com só esse outro sócio, e aí eu comecei a tocar termal. Aí o engraçado é que chegou um momento da minha empresa, na termal, que dois antigos diretores,
trabalhavam para mim, que era o diretor que saiu da empresa, ele precisou ir para uma outra empresa, né, para conseguir, porque ele colocou tanto dinheiro na empresa que perdeu tudo que ele tinha criado ao longo de 35 anos de carreira. Meu Deus. Foi bem complicado. Só que ele tinha um nome no mercado. Ele tinha um nome. Eu tinha a experiência, eu tinha o vigor, mas ele tinha o nome no mercado. Então a gente se associou. Falei, Uehara, vem, vamos trabalhar junto. Ele gostou da ideia e a gente começou. E aí, hoje, graças a Deus, estamos aí há 3 anos e meio nessa luta. Graças a Deus, passamos pela pandemia dando glória a Deus. Tem aquele hino que fala passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. A gente passou pela pandemia dando glória a Deus, porque em meio a todo mundo demitindo, a gente contratou. Porque Deus é bom, pastor, porque você olhar, eu tenho 28 anos, pastor. Nascido em Osasco, na Vila São José, né? Criado em Carapicuíba, no Beatriz. Meus pais lutaram, não me deram um tostão, mas me deram educação, me deram caráter e me deram força de vontade. Muito bom. Entendeu? E com isso, pastor, eu consegui lutar e Deus foi me recompensando. Oh, glória, oh, glória. Gente, essa é a mensagem que nós temos hoje, através da história do Jonathan, que foi muito bom, né? É possível. É possível, pastor. Quando nós temos um sonho e nós entregamos isso nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz o seguinte, vai nessa tua força que eu sou contigo, né? Então, adolescente, não desista, não desista. Não coloca obstáculo, não cria você mesmo esse obstáculo, porque é possível, a gente pode fazer tudo, né? Dinheiro não vai resolver o seu problema, e sim Deus. Perfeito, pastor. E quando Deus resolve o seu problema, você pode ficar tranquilo que o dinheiro vem junto. Pastor, uma coisa que é importante, você vê que as pessoas quando começam a falar sobre dízimos e ofertas nas igrejas, tem pessoa que torce o nariz. Mas investir na obra do Senhor não tem investimento melhor. E eu tenho um caso, pastor, que eu tava com... Olha que coisa, pastor. Eu tava voltando da empresa, né? E eu tinha que pagar um determinado prestador, eu tava com R$1.300 no bolso. Nossa, quando eu conto até dói. Lá no Golpiú, eu tava com R$1.300 no bolso. Aí o pregador pregou, entregou a mensagem e aí foi louvar um hino de louvor. Louvor e adoração. No meio do louvor, era para colher as ofertas, né? O Espírito Santo falou assim, dá tudo. Aí eu já tava aqui, né, no bolso, fio na mão, tentando separar uma nota e não, dá tudo. Aí eu, Jesus, como eu vou pagar, Jesus? Aí ele, dá tudo. Pastor, no domingo eu entreguei R$1.300, na quarta-feira eu fechei uma obra de R$130 mil. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Possível, É possível. É possível. É possível. Jonathan, chegamos ao final do programa. Foi muito bom falar com você. Ô, pastor, me perdoa, pastor. Nós temos história para contar até o ano de 2420. Sim. É muito bom estar com você, é muito bom sentar com Obrigado, você pastor. sabe disso. Despede do pessoal. Uns minutinhos. Bem rápido. Adolescentes, invistam na sua educação. Hoje eu me arrependo de não ter ouvido um pouquinho mais a minha mãe para não ter feito um curso de inglês. Busquem cursos de idioma, busquem a capacitação agora, não é depois. Eu me arrependo hoje de não ter buscado em meu inglês antes. Hoje, mais velho, é mais difícil. Mas busquem a capacitação porque as pessoas estão falando, o mundo tenta vender para vocês que não tem emprego. Emprego tem. O que não tem é gente qualificada. Entendeu? Então, busquem a qualificação porque Deus vai cuidar de vocês e vocês vão conseguir bons trabalhos. Maravilha! Fião, pastor, obrigadão, beijo. pastor. Muito bom. Beijo do pastor Soares e até o próximo programa. É possível.